Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite. Está no ar mais uma edição do Prosa e Café, um programa que vem trazendo para você entretenimento e histórias de sucesso. E hoje comigo, um empresário de sucesso, um homem bem respeitado, muito bem querido na cidade de Crixás, o William, da Renovável Vidraçaria. William, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Joia, prazer ter você com a gente. Prazer é meu. Desde já eu agradeço essa oportunidade de estar nesse podcast de sucesso, dirigido pela sua pessoa. Prosa e café. Prazer é meu. Grande William, top de linha. Hoje nós vamos conhecer mais um pouco da sua história, um pouco também da cidade de Crixás. Você é crixaense mesmo? Nasceu lá? Nasceu lá? Sim, crixaense, nascido e criado na cidade de Crixás. Olha só que bacana. Então sua família é toda de lá? Sim, meus pais são de lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E lá nós fomos ali criados e até hoje moramos ali na cidade de Crixás. Muito bem. Me fala um pouco sobre a sua infância na cidade de Crixás. Como é que foi, assim, uma infância diferente das infâncias atuais, né, William? Como é que era? Então, nossa infância ali, juntamente com meu irmão e os garotos do bairro, foi infância comum naquela época, onde as brincadeiras eram na rua, tinha ali o futebol, tinha jogo de bete, e ali nós também começamos ali desde cedo a trabalhar, no qual juntava ali latinha, ferro, para adquirir uma renda para ajudar tanto no sustento de casa como a manter nossos custos. Uma infância como creio na vida da maioria das pessoas da minha idade para trás, que foi assim. Então você já se considera um empreendedor desde pequeno, desde criança. Me considero, sim. Isso é muito bom, né? E aí, de repente, o tempo vai passando, você começa a pegar gosto pelo trabalho, chegou na fase ali da juventude. Qual que era o seu hobby preferido da juventude? Na juventude, Douglas, tinha várias coisas que eu gostava bastante, no qual, como a maioria dos jovens, que é jogar futebol, eu amava. Na época também nós participava de um jogo de capoeira que nós tínhamos um grupo que eu amava bastante. E nessa questão de esporte, tinha os outros hobbies que eu gostava, mas também tinha sempre, como você falou, o lado trabalho desde cedo, Uhum. que já despertava esse lado empreendedorismo, no qual ali a gente juntava alguns meninos e até o certo no campão ali no lixão, recolhia ferro, cobre, latinha desde jovem e já juntava para vender para o seu famoso seu Manuel do Ferro Velho, que nós ganhava o troco naquele momento ali. Olha só, você acha que, devido a toda essa atualização que nós tivemos desde aquela época para cá, que hoje os tempos mudaram muito, né? Mas você acha que é importante que as crianças aprendam a trabalhar, ou aprendam a se sustentar, a buscar um sustento, vamos dizer assim, desde criança mesmo, desde mais jovem? O que você acha disso? Sim, Douglas, eu sou a favor, sim, dos jovens hoje, os pais estimular os filhos que nem tudo na vida hoje é só celular e ficar ali justamente como se não tivesse um futuro e uma vida difícil pela frente. Eu sou a favor de ensinar nossos filhos a desde pequeno não seja um trabalho escravo nem forçado, lógico, mas a ensinar um filho a uma filha a poder lavar um copo já desde pequeno em sua casa, a fazer uma tarefa que não vai forçar ele, para estimular eles a não crescer homens e mulheres preguiçosos. Essa que é a verdade. Eu sou a favor, sim, de estimular o trabalho, lógico, não um trabalho pesado, mas sim estimular o jovem, as crianças a trabalhar desde cedo, sim. Até porque o trabalho faz parte da vida de todas as pessoas e na atualidade o que a gente vê na mídia e tal é assim, né? Criança não pode trabalhar. Tudo bem, né? Mas eu também concordo com você. As crianças elas precisam, as crianças assim já na fase de adolescência, pré-adolescência, já de querer mesmo ter pensar no futuro, né? Nós temos lá na sua vidraçaria um exemplo muito forte disso, que é o Arthur, que trabalha com você, um jovem muito competente, inclusive ele foi eleito melhor do ano, né? É muito trabalhador, prestativo, é um sucesso aquele menino, né? Quer dizer, já tem a sua independência financeira, né? Sim, uma prova disso, né, como você citou, o Arthur, ele veio trabalhar com nós, ele tinha em torno de 12 anos. Olha pra você ver, começou Hoje, numa época boa, né? 12 anos, uma época boa, lógico, a gente não forçava ele em serviços pesados, mas acompanhando.
mas eu creio que isso foi muito bom para ele. Hoje ele colabora muito com a empresa, o crescimento da empresa, e ele também está crescendo profissional a cada dia. Então eu creio que sim, eu concordo e acredito que nós devemos dar oportunidade para os jovens desde cedo, aqueles que realmente querem, e nós também devemos estimular os jovens a sempre pensar em um futuro para frente. Muito bem, o Arthur ele vem crescendo profissionalmente e pessoalmente também, que esse menino já está com 1,82 m, né? Ele está quase da minha E só altura. tem 16 anos, hein? Ele já me passou um pouco, né? Porque eu tenho 1,81 m, o menino é top mesmo, né? É bom que ele já tá fazendo fogo, quase nem tá precisando de escada mais. Parabéns aí pro Arthur. Eu chamo ele de John, né? Porque para mim ele já é de casa. Parabéns para ele estar aqui acompanhando, veio de Crixás, né, para participar aqui do nosso podcast. Eu quero aproveitar a sua presença aqui para externar toda a minha gratidão e todo o meu respeito a toda a comunidade crixaense, porque eu faço o Melhores do Ano em Crixás há 5 anos e o pessoal de Crixás me abraçou, me recebeu tão bem que eu só tenho que agradecer a todos eles através de você, que é um empresário de sucesso naquela cidade. Sempre que eu faço as visitas para você, você também participa do evento. Aliás, parabenizar você em público por ter sido eleito mais uma vez, que todo ano é você mesmo. E aproveitar para te perguntar como é que você se sente com toda essa, assim, com toda essa aceitação, com todo e tendo todos esses votos que você tem lá da sua vidraçaria, você como profissional. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Douglas, é gratificante. É gratificante. Desde já também, eu, em nome da população de Crixás, quero estar te parabenizando. Seu excelente trabalho que você faz lá, os Obrigado. melhores do ano. Trabalho sério, competente. E quero te dar o parabéns em nome da população de Crixás, porque eu sou um crixaense, comerciante daquela cidade, e eu sei da seriedade do seu trabalho. E também quero estar dizendo que isso é gratificante, Douglas. Por quê? Porque o comércio nem sempre é movido ao dinheiro, que é a nossa motivação. E sim, muitas das vezes, em resolver o problema. Quando eu entrei no comércio, juntamente com esse pensamento de montar essa empresa, eu não entrei simplesmente pensando no lado financeiro, de ganhar dinheiro, ficar rico. E sim, eu via sérios problemas que tinha nessa área, e eu via que sérios problemas poderiam ser solucionados, e que as pessoas padeciam muito com esses sérios problemas. Então, nós estamos hoje a renovar a vidraçaria, juntamente com a nossa equipe, o Arthur e os outros demais. Nós estamos lá para resolver problemas. E isso que nós fazemos gera o reconhecimento, que é as votações que sempre em grande expressão de votos. Eu tenho a agradecer à população de Crixás. Parabéns a você e a toda a equipe lá da Renovar e que vocês continuem trilhando esse caminho de sucesso e prestando esse trabalho de qualidade lá para a população de Crixás e região que você também atende, né, as cidades vizinhas. Mas agora eu quero perguntar para você como que era a cidade de Crixás, porque já tem muitos anos que você... Aliás, há quantos anos que você já está na área? Douglas, nesta área de vidraçaria, forro PVC, demais que nós somos o forte, nós cada dia desenvolvemos mais, por conta própria, a Renovar hoje existe, tem 8 anos no Uhum. mercado. Só que antes, lógico, como toda pessoa para ser um empresário, ele passou e foi um funcionário antes. Então, nesse ramo, eu já estou trabalhando há 18 anos, nesse ramo de vidraçaria. E como que era a cidade de Crixás naquela época? Quando você resolveu iniciar, você falou, não, vou montar a minha própria vidraçaria. Conta para mim, como é que foi esse processo? Douglas, a cidade de Crixás era bastante carente nessa área. Então eu via dificuldade, trazia muitas pessoas de fora para resolver sérios problemas. Então eu via que aquilo dali era um desperdício, eu via que a cidade tinha potencial, que nós não precisaria buscar pessoas fora, que ali nós poderia pesquisar mais um profissional daquela área e buscar um novo para a nossa Crixás. Então a Renovável Vidraçaria entrou nesse propósito, de renovar mesmo e trazer as mudanças, as novidades para a cidade de Crixás. E eu tenho certeza que com a Renovável Vidraçaria, Crixás nos ajudou a evoluir e nós estamos ajudando Crixás a evoluir a cada dia neste ramo de vidros. A cada dia estamos buscando o melhor para a nossa cidade. Então, quando você colocou o nome, escolheu o nome Renovar Vidraçaria, porque realmente você queria colocar isso na prática. Sim, nós queremos renovar o que para nós tinha espaço e daria certo de renovar. Muito bem.
Agora falando sobre a sua vida pessoal, né? Novamente, a gente vai mesclando aqui profissional, pessoal, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Quais os seus hábitos? Você tem algum hábito assim em comum que você gosta, que você às vezes se destaca? Tenho alguns hábitos, Douglas, sim. É? Tenho alguns Então me hábitos. conta aí. Eu posso te dar um exemplo de quais hábitos você pode escolher. Quais tipos de hábitos? Tipo assim, você tem algum toque, por exemplo. Eu percebi lá na vidraçaria que tem um monte de anotações. Aqui é o controle do ar, aqui é o controle do carregador de celular. Então você é muito organizado, tem essa questão da organização. Nesse lado aí a gente tem alguns toques, sim. Principalmente um dos toques que a gente tem nessa área aí, que é geralmente uma mania. A gente está trabalhando ali, tem alguma coisa junto, a gente muitas das vezes está trabalhando com aquele equipamento, a gente pôs ali, e na hora da gente caçar o equipamento, eu vou, Arthur, cadê o equipamento? Então já veio o nome do Arthur na Na cabeça, né? cabeça. Porque muitas das vezes eu sei onde está o equipamento, mas a gente pergunta a ele. E muitas das vezes ele também gerou isso nele, ele sabe onde está o equipamento, muitas das vezes, aonde está tal coisa. Então isso é um toque Que já que é já automático, é assim. automático da Renovável Hidraçaria. Agora, antes de você trabalhar com vidros, antes de você estar nesse universo que você está hoje, qual era a sua profissão? O que você fazia? Douglas, então, meu primeiro serviço foi, como eu te falei, desde criança, nós juntava ali ferro para vender. Uhum. Logo depois, eu passei a cuidar de, engraçado, galinhas. Cuidar de galinhas. Cuidar de galinhas. Eu recebia R$ 60 por mês para cuidar de frangos, de galinhas ali. Até onde foi eu recebi minha primeira oportunidade de entrar no ramo de vidraçaria. Foi aonde o meu ex-patrão, que eu cuidava das galinhas dele, me chamou para trabalhar na sua vidraçaria. Ele tinha uma vidraçaria e ali iniciou minha jornada no ramo de vidraçaria. Olha só que interessante, né? Uma coisa levando a outra, né? Às vezes, quando você estava ali cuidando das galinhas, que o cuidar de galinhas é colocar água, colocar ração, né? Isso, Ou milho, né? isso. E uma parte muito bacana das galinhas que eu gosto é os frangos e os ovos, né? Eu sou apaixonado. Isso é bom. Mas na época em que você estava ali cuidando, talvez nem passava pela sua cabeça de trabalhar com vidraçaria e um dia se tornar empresário nesse ramo, né? Sim, naquela época então, Douglas, eu nem passava na cabeça de iniciar minha jornada no ramo de vidraçaria. Foi uma oportunidade que surgiu, eu ainda era muito jovem, comecei a trabalhar, por isso que eu sou a favor dos jovens ingressar no mercado de trabalho. Comecei a trabalhar na vidraçaria na idade do Arthur, com 13 anos, eu comecei já a trabalhar no ramo de vidraçaria. Meu patrão me deu essa oportunidade e eu agarrei com unhas e dentes. E como que foi o processo de montar a sua própria vidraçaria? Quando você deu aquele tique, você falou assim, não, agora é a hora de montar a minha própria vidraçaria. Douglas, essa questão é um medo que todos nós hoje que somos empresários passamos por ele. Sempre tem o projeto, só que faltava coragem. E nisso então que eu tinha trabalhado então no ramo de vidraçaria, com os meus ex-patrões em vidraçarias, eu saí por uma época, entrei numa grande mineradora na cidade de Crixás, uma prestadora de serviço, e eu fiquei por 4 anos trabalhando. Eu sempre tinha um projeto de montar a vidraçaria, só que faltava muitas das vezes a coragem. Faltava muitas das vezes a coragem de deixar o certo, que era um salário fixo, e arriscar em um mundo do empreendedorismo que não tem ali uma regra, que não tem ali um dinheiro na conta todo mês fixo. Não tem aquela segurança, aquela estabilidade, né? Não tem aquela estabilidade e gerava medo. Medo de não conseguir, medo de dar errado, medo de quebrar a cara. Só que a Bíblia diz que Deus não nos fez para nós ser medrosos. Deus nos fez com um espírito de coragem, o homem tem que ter coragem. Eu me apeguei nesse versículo e eu falei, eu vou para frente e nós vamos montar. E nisso foi uma coisa tão iluminada que veio o nome na minha cabeça, Renovar. Antes disso eu tinha tentado outros nomes, porque eu tinha tentado uma vez já, só que não abriu uma vidraçaria para prestar serviços. Tinha outro nome totalmente diferente. Só que dessa vez veio para ficar. Então veio o nome na minha cabeça, Renovar. Por quê? Porque nós iria renovar aquela cidade de Crixás, e é esse que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Muito bem. Nós sabemos que no mundo do empreendedorismo, na vida como pai, como cristão, nós temos objetivos. Nós temos um porquê, né? Por exemplo,
eu tenho um sonho, e por que esse sonho? Por causa dos meus filhos, ou por causa da minha esposa, ou por causa de uma meta pessoal? Por que que você se tornou empresário? Qual é a sua principal meta? Douglas, a principal meta de ser um empresário e crescer a cada dia não é só pensando no nosso próprio nariz, e sim de crescer profissionalmente, dar oportunidade para jovens assim como eu tive, então fazer com que jovens cresçam assim como eu tive essa oportunidade, e também ser canal de bênção na vida das pessoas. O melhor de ser um empresário é que você pode abençoar pessoas em sua volta, que seja em oportunidade de emprego, que seja em uma contribuição, que seja no mercado, na sociedade, e o principal, que seja a cada dia nós viver uma vida de exemplo para que nós sejamos espelho na vida das outras pessoas. É uma história de sucesso, tem os altos, tem os baixos. Qual a principal dificuldade que você encontrou ou o principal obstáculo nessa sua carreira como empreendedor? Sim, Douglas. A vida de um empreendedor tem os altos e baixos. Hoje vemos muitos cursos na internet que a vida de um empreendedor é muito fácil, Tudo muito bonito, muito né? bonito. Você pede conta hoje que você vai ganhar muito dinheiro, você vai enricar, que você não nasceu para ser funcionário, você nasceu para ser dono do seu próprio negócio. E a verdade é que é difícil. Vem lutas, dificuldade. Eu já pensei em desistir no começo. Sério? Sério, pensei em desistir no começo, porque veio muitas lutas e no qual eu pensava em voltar trabalhar de empregado de novo como eu trabalhava na época. Só que quando vinha essa vontade de existir, eu me apegava no propósito e continuava firme. Foi aonde que hoje nós estamos a cada dia crescendo mais e se tornando a cada dia mais referência na cidade de Crixás, no ramo de vidraçaria. Você é muito popular, você é uma pessoa que se expressa muito bem, tem um carisma na cidade de Crixás, tem toda uma clientela que te admira muito, que te respeita. A que você atribui tudo isso? Porque no decorrer da vida você aprende como empresário, mas você fez muitos cursos, treinou muita dicção, treinou falar, como é que foi isso? Douglas, isso aí a gente aprende, eu aprendo principalmente e pego a regra de minha de vida na Bíblia, na palavra de Deus. É lá que eu tiro as referências, lá que eu tiro a minha inspiração e lá onde que eu tiro o que é o certo e o que é o errado. E é ali que eu tenho sucesso através seguindo a palavra de Deus. É ali que eu tiro a minha inspiração. Você é um homem assim religioso que está sempre adepto a questões religiosas, Bíblia, igreja, como que é isso aí? Sim, eu leio bastante a palavra de Deus, acredito nela, e é de lá que eu tiro a minha regra de vida. É da Bíblia que eu tiro o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. É da Bíblia que eu aprendo a administrar meu dinheiro. É a Bíblia que me ensina como eu lidar com as pessoas. Então, essa questão que você citou agora do carisma, do comunicar, então ali eu aprendo até com a palavra de Deus isso. Então é disso que vem. É disso que vem a inspiração. Por quê? Porque hoje tem muitos professores e muitas faculdades. Isso é muito bom. Mas a Bíblia diz que o homem mais sábio que foi Salomão escreveu várias coisas lá. Então por que nós não aprender com ele? Por que nós não aprender então com o apóstolo Paulo, que foi grandes homens? Por que nós não aprender com o maior de todos, que foi Jesus? Então eu prefiro aprender com eles do que com ensinamentos de qualquer outro professor. Essa é a verdade. Muito bem. Qual é o momento em que você olha para você como empresário e fala assim, eu estou no caminho certo? Quando que você percebeu isso? Douglas, eu percebi isso quando eu parei para pensar esses dias e analisar quão grande o patrimônio que nós fizemos com pouco tempo de carreira. Eu percebi isso
naturalmente as coisas foram fluindo, e eu olhei muitas das vezes para concorrentes, não desmerecendo a ninguém, e vendo que já está há 30 anos no mercado e não evoluiu como nós evoluímos nesse pouco tempo. Essa é a verdade. E pelo reconhecimento das pessoas e pelo também o mérito e pelo, Douglas, o principal, que é que eu percebi que nós estamos no caminho certo, que nós estamos trazendo novidades a cada dia, sendo que a maioria dos nossos concorrentes ainda estão na mesmice dos antepassados. Nós estamos trazendo coisas novas para Crixás, novidades que Crixás muitas das vezes nem tinha conhecimento que existia. Nós estamos trazendo sim, inovando a cada dia. Em questão de investimentos lá na sua empresa, assim, qual o melhor investimento? Você fala, não, essa aqui foi a tacada de mestre que eu fiz. Um investimento assim que fez um investimento certo na hora certa. Investimento certo na hora certa. Eu creio que hoje o mundo digital é um dos maiores investimentos. Esses melhores do ano que você organiza, para mim, ele é um reconhecimento muito bem organizado e também, para mim, ele é um investimento. Eu não vejo aquele jantar, aquela participação como um gasto, eu vejo como um investimento. Essa é a diferença da cabeça do empreendedor que já percebe isso. A maioria das pessoas, ele pensa como despesa, como gasto. Então, a maioria das pessoas, Douglas, elas vê sair do bolso delas só gasto. Então, eles têm medo de investir. A minha cabeça, não. A minha cabeça, eu comprar um carro bom, caro, ele não é para me ostentar. E sim, um investimento. Por quê? Porque muitas das vezes, depende do giro do negócio hoje. Tem certo tipo de obra que eu vou fazer, que eu vou fechar, Douglas, que o cliente não vai ter credibilidade em mim se ele me vê eu com a vida derrotada e com um carro, muitas das vezes, baixo, de pequeno valor, porque ele vai olhar, ele não vai dar conta de entregar minha obra. Então, além de nós falar, além de nós expressar, além de nós pregar alguma coisa, as pessoas têm que ver a nossa vida, se é realmente exemplo. Então, é isso que eu tiro. Então, tá com a vida certa e o investimento que nós achamos adequado, falar a jogada de mestre, é sempre investir nas redes sociais. Esse é o meu investimento. Isso daqui para mim, ó, um iPhone, muitos olham como luxo, mas para mim é um investimento. Então a minha cabeça é essa. Investir no bom, não para se aparecer, mas sim para gerar crédito, ter crédito e ter sempre sempre atualizado no mercado de trabalho. Essa que é a verdade. William, na atual situação do nosso país, é fácil ser um empreendedor, ser um empresário com tantas taxas, com tantos tributos, com tanta dificuldade que os empresários enfrentam? O que você tem a dizer sobre isso? Douglas, eu tenho a dizer que fácil não é. Essa é a verdade. Fácil não é. O empreendedor, ele tem que cada dia estar se desdobrando, e porque trabalhar em legal é muito fácil. Mas um empreendedor bom é aquele que trabalha legal com o governo, que não sonega impostos, e ele se destaca ali. Então, fácil não é, mas não é impossível também. Se a pessoa correr no sangue, a veia de empreendedorismo nas suas veias, correr o sangue, ele sim pode se desdobrar bem no nosso Brasil. E sim, ele pode fazer sucesso sim no nosso Brasil, trabalhando legal, honestamente, sem dar cano em ninguém, pagando seus tributos, pagando os fornecedores e ter ali ser um exemplo na sociedade. E sim, ele pode prosperar sim no nosso Brasil como empreendedor. O que é que você acha daquela pessoa que trabalha de funcionário hoje e ele pensa assim, eu vou montar um meu próprio negócio porque aí eu vou trabalhar menos? O que você acha disso? Isso é uma maior ilusão que existe. Então Essa é a já verdade. começa por aí. A maior ilusão. Você pensar assim, eu vou montar meu próprio negócio porque não vai ter ninguém para me encher o saco, vamos dizer Uhum. nessa expressão, ninguém para falar no meu ouvido. Não, isso é uma ilusão muito grande. Na verdade, quando a gente monta o próprio negócio, a gente trabalha bem mais, bem mais corrido, perde noite de sono muitas das vezes, ainda mais no início. Por quê? Porque é mais responsabilidade, é mais trabalho. Então, sim, vai exigir mais de nós. Quando a pessoa começa um empreendimento qualquer, aí tem tanta despesa, tem aluguel, funcionário, água, energia, internet, a própria despesa de montar um negócio ali. Então, para montar um negócio,
Nós estamos aqui falando de empreendedorismo com o William, dono da Renovar, uma das mais renomadas empresas no ramo de vidraçaria de Crixás, para a pessoa montar um negócio. Que a gente até estava conversando em off sobre alguém que está montando um negócio assim do nada. A pessoa simplesmente tem uma luz ali e fala, vou montar e sai por aí. O que você tem a dizer sobre isso? Douglas, vários casos e casos, mas falando, eu tenho a dizer que, na minha experiência, que não é bem assim, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter uma pequena estrutura. Eu creio, tipo assim, para você ter uma noção, quando eu comecei a trabalhar com vidraçaria, eu comecei trabalhando na minha casa. Por quê? Na Porque garagem na ali. garagem. Eu não tinha estrutura para pagar um galpão de aluguel. Então eu comecei a trabalhar só, porque eu não tinha estrutura para poder pagar um funcionário dignamente. Então o Arthur, quando eu peguei ele para trabalhar com nós, 13 anos, ele pagava ele R$ 20 ali para me ajudar um pouquinho ali no dia, Só mesmo um reforço uma ali. gratificação. Então quando as coisas foi fluindo, e sim, eu consegui pagar ele dignamente, um salário melhor. Então ali nós trabalhávamos, não tinha carro no começo, trabalhava de moto. Aí foi conseguindo comprar o carro, mas tudo em ordem, sem dar o passo maior que a perna. É assim eu creio que tem que ser toda pessoa que pensa em montar seu próprio negócio, não dar o passo maior que a perna. E fazer um planejamento antes. Com certeza é necessário. Agora, falando sobre o trabalho também, mas você lembra de alguma situação engraçada que já aconteceu de você estar montando ali um vidro e o cliente muito ansioso naquela expectativa e de repente, pá, quebra tudo. Já aconteceu isso? Nós já passamos por uns casos aí estranhos, Inusitados. bem complicados, engraçados e bem ali constrangedores teve hora, né? Constrangedor também, né? Por quê? Porque muitas das vezes o cliente, nós trabalhamos mesmo, tem um vidro temperado. Muitas das vezes o cliente vai lá assim e fala assim, e esse vidro aqui? Muitas das vezes o vidro temperado, para quem não sabe, ele é um vidro, é igual um prato quando você estoura, ele debulha. Se bater nas quinas dele, dependendo da situação, ele vai estourar. E já aconteceu de estourar a vidro na mão do cliente. E o cliente gerou constrangimento, porque muitas das vezes ele ficou com medo de continuar colocando o vidro na sua casa, se não era seguro não de se cortar. Mas não. Toda coisa, Douglas, Farias, feito na vida, que seja um carro, uma moto, uma máquina de lavar, ela foi feita para ser usado adequadamente, Da forma da correta, forma né? correta. Então não é diferente no ramo de vídeo, de vidraçaria. Então, se for montado da forma correta, se você utilizar da forma correta, é um investimento ótimo hoje que cresce demais, é vidros, porque ele ele pode molhar, ele não vai apodrecer como Não a desbota. madeira, ele não vai desbotar. É uma coisa ali para toda a vida mesmo. Por isso que cada dia mais as pessoas estão colocando as vidraças em sua casa. E sem falar na parte estética também, né? Que fica muito bonito a estética quando é com vidro, né? Muito lindo. Você tem o hábito de fazer exercícios físicos, cuidar da saúde. Você consegue conciliar tempo para o trabalho e também para atividades físicas? Douglas, sim, eu pratico exercício, não como antigamente, mas eu estou falho nessa questão, muito igual antigamente. O certo é estar diariamente, mas sim, eu sempre procuro pelo menos 2 vezes na semana, estar fazendo uma caminhada ali no lago, para estar exercitando, sim. Isso é muito importante. Eu até estava falando com a Patrícia, lá da academia Coach Fit. Coach Fit, referência em Crixás também, vai estar nos melhores do ano, falando sobre essas questões. E é interessante que os empresários, porque nós somos empresários, a gente preocupa tanto com a empresa, tem tanto boleto, tem tanta responsabilidade que a gente acaba deixando um pouco a desejar nisso, né? E é importantíssima essa parte. E a questão família? Como que você cuida da parte familiar sendo um empresário? Questão família, Douglas, é bem tranquilo. Essa questão, sou um cara assim bem tranquilo, família, não gosto muito de sair. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa com a minha família. Então, é bem tranquila a questão familiar.
Isso é muito bom. Falando em política agora, vamos falar sobre a política de Crixás, né, da cidade de Crixás. Nós temos lá você, que é uma pessoa formadora de opinião. Como é que você avalia a questão política hoje? Douglas, a questão política hoje de Crixás, eu avalio numa seguinte questão. Tem ali os conservadores, ali. Aí em Crixás hoje eu vejo como dois grupos políticos fortes que acompanham ali os seus candidatos. Eu creio que há espaço para pessoas novas que têm vontade, sim, de fazer a diferença ali na cidade de Crixás e têm vontade de ver o melhor para a nossa cidade. Eu creio que há espaço, sim. Nós vemos que a cidade de Crixás é um pouco polarizada nessa questão política. Tem lá o atual prefeito e tem também a oposição, né? Então, polarizado. Então, você acha que cabe sim espaço para uma terceira via? Cabe sim, cabe espaço para o novo, Douglas. O novo com sinceridade, o novo para fazer a diferença, sim, há espaço, sim, que apresenta novidade e que não só apresenta com palavras, que principal, ele apresenta com a vida que ele vive, sendo um exemplo de candidato, exemplo de homem, que honra seus negócios, seu compromisso, que eu penso o seguinte, Douglas, como é que eu vou administrar uma cidade sendo que eu não consigo administrar nem minha casa? Não pode. E os eleitores, eles deviam perceber isso. Antes deles votar num candidato para colocar lá, que seja vereador, que seja prefeito, primeira coisa, eles deviam analisar a vida do cidadão. Como é que um cidadão que ele quer governar uma cidade, se ele não paga conta em dia, como é que ele vai pagar a conta que se ele não consegue administrar nem o salário que ele ganha na sua casa, como ele vai administrar milhões que entram dentro de uma cidade? Então, esse é o grande erro. As pessoas colocam, muitas das vezes, um lá, que ele tem uma vida toda desregrada, já na sua própria casa. E quando chega lá, acontece muito arrombo, e as pessoas perguntam, mas por quê? Porque foi óbvio, porque antes disso, ele não conseguia administrar si mesmo a sua casa. E nós temos que corrigir isso. William, em algum momento você já pensou em entrar para a política? Douglas, a princípio, nesse momento, não. Mas eu creio que, pela sede de mudança que há em mim, meu sangue corre, o novo, meu sangue corre, o justo, as coisas novas, certas, eu não descarto essa possibilidade, não. Eu não descarto essa possibilidade de mais na frente, não vou dizer agora, entrar sim, mas entrar se for mais para fazer a diferença. Não entrar por entrar, não entrar para ganhar salário, não entrar pensando em dinheiro, sim entrar para ver a mudança, para ver a transformação, para fazer o novo, para combater corrupção, para combater canalice, para fazer o certo. Aí sim, se for para mim entrar para ganhar salário, eu não tenho essa pretensão. E sim, para ter na mão o poder de fazer a mudança certa, lutar pelo certo. Se fosse para você colocar seu nome à disposição, disputar uma eleição futuramente, hipoteticamente, você se colocaria à disposição num cargo de prefeito ou vereador? Como que seria essa visão? Douglas, então, eu creio, muitas pessoas lá, elas chegam em mim e já perguntam, por que você não coloca seu nome à disposição a vereador, tal? Mas eu não tenho pretensão nenhuma, entanto, não tenho nenhuma pretensão. Eu creio o seguinte, se for para mim entrar, eu tenho que entrar em algo que eu tenha autonomia, que eu tenha caneta na mão. Então, um vereador não me interessa. Por quê? Porque eu, como um vereador, eu não vou conseguir fazer a diferença. Eu quero entrar, se eu for entrar em algo, que eu tenha caneta na mão, que eu tenha o poder de decisão, que eu posso diretamente resolver, que eu posso diretamente lutar, melhorar. Então, hoje eu vejo que um vereador, ele é muito importante sim para a cidade, para o município, mas eu creio que ele mesmo sozinho, ele não consegue muitas das vezes o que ele ter a caneta na mão para poder ter autonomia. O poder de decisão, chegar e resolver, Ele né? não consegue. Ele vai correr atrás, ele vai muitas das vezes no outro, no fulano, ciclano, mas ele não. Então, se for para mim entrar, eu quero algo para fazer a diferença. Eu quero algo que eu tenha autonomia.
Tem autonomia de quê? De colocar o cargo indicado lá, não alguém que deu propina para assumir uma secretaria. Tem autonomia para colocar lá é quem merece. Não alguém que está lá porque o fulano ajudou ele ou porque ajudou na sua candidatura. É colocar pessoas que estão lá por méritos. Então, um vereador, eu olhando, eu não interesso por quê? Porque eu não vou ter essa autonomia, eu não vou ter poder de decisão de escalar um time necessário. Então, se for para mim entrar, é para fazer a mudança, é para fazer a diferença, é para colocar pessoas qualificadas, pessoas honestas, pessoas escolhidas do meu próprio dedo. Para quê? Da minha confiança. Então, essa que é a verdade. Então tá aí, Crixás. De repente está surgindo um novo político aqui, né? Ainda não, mas quem sabe futuramente, né? A cidade de Crixás tem nomes fortes, né, em se tratando de política. Assim, no seu ponto de vista, quem são pessoas assim que você falaria, não, essa pessoa aqui devia entrar para a política? Porque aqui em Itapaci eu sempre falo isso, eu tenho alguns amigos, eu falo, não, você devia entrar na política para fazer a diferença, porque você é a pessoa honesta, do jeito que o povo precisa. Você tem alguém em mente assim que você gostaria de falar, não, essa pessoa devia estar lá? Douglas, tem alguém sim, que geralmente a gente conversa, vê que é uma pessoa assim de princípios, que deseja o bem para a cidade. Pensa no bem comum, né? Sim, a gente tem alguém sim, a gente trocando ideia assim, que vê assim que não está interessado simplesmente em se beneficiar a si próprio, que muitas das vezes entra pensando no dinheiro, que é o erro de muitos, e sim pensa de fazer o bem, a melhoria, tem pessoas sim. Você pode citar esses nomes aí pra gente ou é em off ainda? Eu posso citar algum, eu Então posso me citar conta, um. eu sou curioso, me fala aí. Então, eu até estava conversando com ele esses tempos, ele falando isso, tem meu amigo, Frederico Tavares, Engenheiro civil, engenheiro, um dono da cara Titã da Engenharia. engenharia, cara Aliás, excelente. ele tem promessa para estar aqui com a gente, né? Diz que em breve vai estar aqui no Ele podcast. Vamos vai vir. aguardar, né? Ele é assim, um rapaz bom que nós se identificamos, nós trabalhamos junto lá. E aparentemente eu tenho um convívio com ele em relação ao trabalho. É uma pessoa assim que tem bons planos, sim. Um jovem que tem uma visão muito, uma visão bem ampla de crescimento, futuro, empreendedorismo, administração, né? Administra muito bem, né? Sim, ele vem assim se destacando bem aí como aí forte na construção civil. E esse é um passo que eu te falei, né, Douglas? Para você, como você vai confiar, colocar uma cidade na mão de uma pessoa que ela não consegue governar nem sua empresa e nem sua casa. Não existe isso. Realmente, é complicado, né? Não existe E é isso. importante a gente tratar esses assuntos agora, até porque no próximo ano é um ano eleitoral, onde as pessoas, os eleitores, eles vão às urnas escolher novamente prefeitos, vereadores. Então, é bom a população já ir se atentando para esses temas e começar a observar o que está acontecendo à volta para chegar lá na hora e votar certo. E essas pessoas, como o próprio Frederico que você citou, e outras pessoas que são pessoas de bem, elas precisam também se predispor a ir lá e colocar o nome à disposição e fazer a diferença, né? Com certeza, Douglas. Eu creio o seguinte: se não tiver oposição, não vai haver mudança. Como você citou bem, está chegando logo o ano de votação política, que seja em Crixás ou outra cidade. E nós temos que escolher a dedo as pessoas que nós vamos colocar lá. Hoje o que acontece, não só em Crixás, a maioria das cidades, é o quê? A pessoa vota no outro com a promessa de um emprego, para receber o emprego. Então a pessoa vota no outro para ganhar 1.000 tijolos, para ganhar um saco de cimento. Então é a base da troca. E nisso entra essas pessoas incompetentes, entendeu? Que viram bagunças. Por quê? Porque geralmente a troca de favor é de um emprego, é de uma ajuda aqui, é disso. E o político, na verdade, ele tem que ser colocado lá, mas escolhido a dedos. Ele tem que ser analisado a vida dele. E hoje o que eu vejo, não que eu estou aqui para apontar ninguém, mas eu vejo muitas pessoas, aquele problema que eu te falei, não governa bem sua própria empresa, sua própria casa, tem um nome ruim no comércio, na cidade, compra e não paga, engana, e estão lá dentro, por quê? Porque foram colocados a troca de favor, e muitas das vezes.
Ainda se tratando de política, como que você avalia a, a situação do nosso país, em se tratando de presidente da República? Como é que você avalia esse governo do Lula aí? Douglas, governo do Lula, eu, eu avalio, eu não sou a favor do partido do PT, essa é a verdade. Já que eu estou aqui para dar minha opinião, Uhum. tem os que gostam e apoiam, né? Nada contra, cada um escolhe ali o que ele acha que é o melhor, mas é aquela questão, hoje, a maioria das pessoas, eles não têm o conhecimento. Então, por ele não ter o conhecimento, a Bíblia diz assim, uma frase bíblica: meu povo perece por falta de conhecimento. A pessoa, quando não tem o conhecimento, ela muitas das vezes é induzida ao erro. E é induzida muitas das vezes a votar errado, é induzida muitas das vezes a apoiar o partido errado. Eu, analisando esse governo atual, eu considero que deu um congelado no nosso Brasil esses últimos dias agora. Os preços deram uma baixada realmente no mercado. Eu analisando assim, o feijão, o arroz, que seja, deu uma baixada no mercado, porém, o dinheiro deu uma congelada. Não está circulando o dinheiro como circulava há uns tempos atrás. Mesmo as coisas mais caras, o fluxo estava bem maior. Deu uma congelada sim, e eu reparei isso como empresário aí, o nosso Brasil. Você acha que existe uma fórmula para alcançar o sucesso no mundo dos negócios? Tem, Qual tem seria? sim. A primeira forma, Douglas, para um homem ter sucesso, que seja no mundo do negócio ou qualquer área da sua vida, é colocando a Deus em primeiro lugar. Não tem como o homem se dar bem na vida se ele não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Nós, em primeiro lugar, temos que buscar Deus. Se nós buscar Deus em primeiro lugar, tentar esforçar para viver uma vida reta com Ele, esse é o primeiro segredo do início do sucesso do homem. As outras coisas vão acompanhar ele, as bênçãos do Senhor. Então, eu creio, eu coloco em primeiro lugar, tem várias coisas, mas em primeiro, a vida do homem ou da mulher, de qualquer situação, colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Até Deus. mesmo na família. Se você não colocar Deus no primeiro lugar da família, que seja, ela não vai permanecer de pé. Esse é o que eu acredito que está na palavra de Deus. Para dar um conselho, se fosse para dar um conselho para alguém que está pensando em começar o negócio, que quer entrar nessa corrida contra o tempo em busca do sucesso, qual seria o seu conselho? O conselho que eu tenho que dar para toda pessoa que ela quer entrar no mundo do negócio, a primeira coisa que ela tem que olhar, Douglas, é se realmente ela tem a vocação ou ela tem o sangue para aquilo. Não são todas as pessoas que foram feitas para ser dono de negócio, essa que é a verdade. Tem uma pessoa que ela vai ser um bom funcionário, ele é bom naquilo que faz. Tem outro que já vai ser um bom supervisor, mas o bom supervisor, se colocar ele como gerente, ele já não vai conseguir muitas das vezes. E tem muitas das vezes o bom dono de uma empresa, um empresário, se colocar ele como vai ser um encarregado ou fazer, ele não vai conseguir, porque ele é bom naquilo. Então tem várias pessoas que é bom naquilo que faz. Então o primeiro conselho é a pessoa se analisar se ela corre nas suas vias aquilo, e ser um empreendedor. Se ela vai ter a disposição de perder seu tempo, de se doar mais de si mesmo, se ela vai ter a disposição de correr atrás, de perder muitas das vezes noites de sono, de perder um feriado com a família, porque todo empreendedor, ele vai ter que negar um pouco da sua vida, essa que é a verdade, com a Tem um família, preço, né, a ser pago, né? e o preço muitas das vezes é alto. Então a pessoa tem que analisar isso, se ela está disposta a pagar esse certo preço, que muitos quer só o que o Só vê a empreendedorismo traz, colheita, né? só quer, mas não quer muitas das vezes plantar E pagar o preço, e né? pagar o preço. Então tem que analisar. William, qual é uma frase que você leva para sua vida? Uma frase que eu levo para minha vida. Douglas, uma frase que eu levo para minha vida é o seguinte: que
Meu pai me dizia uma coisa: meu filho, o homem tem uma coisa que é principal, que é o quê? O nome. Então, uma frase que eu levo para minha vida é que nós temos que zelar pelo nosso nome. Essa é uma frase que eu amo e que eu procuro praticar ela cada vez mais, que é zelar pelo nome. Já viu aquela frase que diz assim: o pobre não pode ter nada, mas ele tem que ter Tem que ter nome. o nome. Porque se ele tiver o nome, você vai no mercado ali, eu quero pegar isso aqui. Quem mandou? O Douglas Farias. Dependendo do seu nome, o dono do mercado pode levar. Pode levar. Dependendo do que for, não Não, leva, aqui não. não leva, não. Então o nome, ele é É essencial. verdade. Se você estivesse começando a fazer o que faz, se você estivesse começando hoje, não tivesse o conhecimento, a experiência que você já tem, você percorreria todo esse processo exatamente igual ou você mudaria alguma coisa? Ah, mudaria alguma coisa, né, Douglas? Tem coisas, igual nós estávamos comentando off aqui, tem coisas que a gente aprende com a prática. Então, muitas das vezes, até mesmo quando a gente tá mais novo, a gente vai quebrando muita cara, faz coisas que não era, mas na frente a gente aprende, né? Aprende que não é ali o caminho. Uhum. Então, tem coisas assim que se fosse para mim começar hoje eu começaria um pouco diferente, sim. Porque para mim adquirir o sucesso a mais curto prazo. Então, sim. Seria assim. Quando você montou o negócio, aí tem todo aquele processo de início e tal, de repente você começa a ganhar dinheiro, porque uma consequência do seu trabalho. Você não tem aquela maturidade para lidar com o dinheiro, para administrar o dinheiro que entra, o que sai, contas a pagar, contas a receber e tudo. Como é que foi esse processo para você? Como que você fez para conseguir? Douglas, por incrível que pareça, eu não tive nenhuma dificuldade com isso. Mesmo? Mesmo. É muito raro isso. Não tive nenhuma. Eu sempre fui muito centrado nessa questão. Então, desde muito jovem, eu lembro que ali com 13 anos na época, eu criava galinhas, essas coisas, e eu vendia. Muitas vezes eu ia guardando dinheiro dentro do livro, no livrinho que eu tinha. Uhum. E tem uma época que, naquela época, muito tempo atrás, eu já estava com R$ 800 junto ali dentro do livro. Então, nessa questão, eu sempre fui muito regrado. Então, não tive nenhuma dificuldade com isso, não. Foi bem uma das partes mais fáceis. Porque eu já vim com isso. Eu acho que eu nasci para ser empresário, essa que é a verdade. Saber administrar. Já veio organizadinho. Já veio organizado desde pequeno. É porque essa é uma das partes mais sensíveis do negócio. Tem histórias, né, e vários exemplos de pessoas que ficam ludibriadas, né, assim, ficam deslumbradas, é a palavra, com o dinheiro, com tudo aquilo que o dinheiro oferece e propõe, e de repente essa pessoa se vê em maus lençóis. Então isso com você não teve isso. Não tive nenhum problema com isso, Douglas. Nenhum. Muito bem. Agora, me conta aí como que as pessoas fazem, né? Quem estiver vendo essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, quer entrar em contato com você, quer conhecer o seu trabalho, passa aí seu Instagram, o endereço. Então, Douglas, nós estamos ali na cidade de Crixás, em frente à rodoviária de Crixás. Renovar Vidraçaria, ali está a nossa loja. Nós temos o Instagram, que é Renovar Vidracaria, tá? Não tem o CC de linha embaixo, Uhum. Renovar Vidracaria, que é o Instagram. Tem nosso Facebook ali, que tá em William Durães. Tem nosso TikTok, William Durães. E temos nosso WhatsApp também, que nós usamos muito hoje, que é o 062 98310 1369. Tá bom? Então aí falando com nós, qualquer uma dessas redes sociais, ou então a nossa loja física. Você gosta muito de postar os vídeos, de fazer aquela comunicação direta com o cliente ali nas redes sociais. Como que é o resultado que você tem com aquelas suas postagens? O resultado é excelente, Douglas. Excelente. Hoje eu vejo que se nós não tiver ativos nas redes sociais, com o público, nós vamos ficando para trás, essa que é a verdade. Então, o empreendedor, o comerciante, ele tá sempre evoluindo.
Então, se ele for tímido, ele tem que dar um jeito de perder a timidez. Se ele não gosta das redes sociais, ele tem que dar um jeito de começar a usar, porque senão vai chegar um tempo que eles vão ficar para trás e esquecidos. E vão surgindo gente nova e boa a cada dia. E esses aí, eles estão com sangue nos olhos, se a gente vacilar, eles passam a gente rapidinho, viu? É verdade. Muito bem, William. Eu quero agradecer você por ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que você é um empresário, tem muita coisa para fazer, mas você tirou seu tempo, saiu de Crixás, veio aqui, o Arthur também nos acompanhando. Eu quero agradecer a você por estar com a gente, abrilhantando o nosso programa, contando um pouco da sua experiência como empresário, porque a sua história ela serve de exemplo para os jovens empresários e também para aqueles que já estão no ramo há muito tempo, de repente não ter essa visão de estar inovando e buscando. Então você está de parabéns e eu quero externar os meus agradecimentos a você. E eu que agradeço você por essa oportunidade. Quero agradecer aqui a você imensamente. Eu creio que isso foi muito gratificante para mim e foi muito bom essa prosa e café que nós tivemos aqui. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso Prosa e Café de hoje. Não se esquece de ativar o sininho das notificações. Toda vez que tiver um programa você vai ser avisado aí, tá? Compartilha, curte, comenta. Um forte abraço para você e até a nossa próxima terça-feira com mais Prosa e Café.